A consequência da queda, que foi a separação de Deus, ela só se resolve em Cristo Jesus e não tem outra maneira, não tem outro jeito de Deus resolver a consequência da queda. Se você puder abrir a sua Bíblia em Apocalipse 13, verso 8, nem gosto muito de ler esse verso, porque boa parte dele refere-se à besta, ao anticristo, não é o assunto de hoje. Esse capítulo fala claramente sobre o anticristo, sobre o dragão, o diabo. É um capítulo em Apocalipse até muito claro, falando da besta que recebeu toda a autoridade do diabo na época que ele vai se manifestar. Diz que ele conseguirá enganar a humanidade toda. Se você pensa que os dias estão ruins, fique sabendo, eles vão piorar quando o anticristo estiver por aqui, e Jesus voltará só depois que ele se manifestar. Quando então ele se manifestar todo empoderado pelas trevas, ele conseguirá fazer a humanidade toda o adorá-lo, e depois através dele adorar o dragão Satanás. Apocalipse 13, verso 8, leia na sua Bíblia. No final desse verso diz que ele não conseguirá enganar aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Em outra passagem da Bíblia diz que ele foi, na verdade, a decisão divina que o Senhor nos salvaria em Jesus, é até mesmo antes da fundação do mundo. Então é antes de criação, é antes de Adão e Eva. Quando Jesus morreu naquela cruz, foi consequência de uma decisão antes de Deus criar o jardim do Éden, antes de ter Adão, antes de ter Eva. Então é uma decisão de que o Senhor salva somente em Cristo Jesus. Quando houve então a separação no jardim do Éden, a raça humana perde relacionamento com Deus e torna-se pecadora. E para reverter a consequência da queda, só Jesus. E Jesus já revertia a consequência da queda, até mesmo na época do Velho Testamento, quando ele nem nascido tinha. Mas lembra, Jesus é uma das pessoas da Trindade. Lembra que ele é eterno, ele está ali nas páginas do Velho Testamento. Quando Isaías teve uma visão do Senhor no trono, ele viu Jesus. Quando o anjo do Senhor, que é Deus, apareceu para Gideão, ele viu Jesus. Quando o anjo do Senhor, que é Deus, junto com outros 2 anjos, apareceram para Abraão, ele viu Jesus. Quando teve os milagres ao longo do Velho Testamento, era o Senhor eterno, poderoso ali. Eu não vou ler, mas vou citar, você ler depois. 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo diz que havia uma rocha espiritual que o seguia, e a rocha era Jesus, a rocha era Cristo. Então o Senhor decidiu na eternidade que Jesus ia morrer por nós. Só tem reversão da situação da queda, da separação de Deus no jardim do Éden através de Jesus, e sempre foi através de Jesus. Quando o Senhor passa a falar, porque ele decidiu na eternidade, mas nem humanidade tinha. Depois tinha humanidade separada dele, e humanidade separada dele nada sabia do que ele tinha decidido antes da fundação do mundo. Então ele tinha que falar. Ele falou para Noé, falou para Abraão, falou para Moisés, ele foi se revelando. Ele falou a Israel, e ele falou através dos profetas de Israel às nações, porque inúmeras vezes fica claro que eles estão profetizando não só para Israel, mas para as nações. Inúmeras vezes fica claro que as promessas que Deus faz para Israel, nós estamos embutidos nelas, é conosco também. Em ti abençoarei todas as nações da terra, através de Jesus, para todas as nações. É isso que Deus falou para Abraão. Nós sempre tivemos embutidos.
O apóstolo Paulo gosta de falar que nós fomos enxertados, mas na verdade nós estávamos embutidos. Eu não vou ler, mas vou citar, você pode anotar, lê de novo, lê depois, não lê agora não. Em Efésios capítulo 3, eu gosto tanto dessa passagem, quando o apóstolo Paulo diz assim: eu sou prisioneiro de Cristo, por causa dos não-judeus, porque o mistério outrora oculto foi revelado aos profetas e aos apóstolos. Significa que está revelado há muito tempo, né? E qual é o mistério? Que as nações, por meio de Cristo Jesus, são co-herdeiros com Israel da promessa singular e membros do mesmo corpo. Deus fez muitas promessas para Israel, mas promessa no singular é Jesus. Ele foi profetizado que viria para Israel e para as nações. Ele também veio para nós, porque Deus reverte a consequência da separação do jardim do Éden somente em Jesus. Ele decidiu na eternidade, ele tinha que falar, ele começou a falar. Falou pelos profetas, falou pelos apóstolos, para eles Deus revelou, e através deles para toda a humanidade. O que Deus revelou? Que tanto para Israel como para as nações tem redenção em Cristo Jesus. E nós somos com Israel co-herdeiro da promessa de Cristo, membros do mesmo corpo. Em Cristo Jesus ele reverte a consequência da separação de Deus por causa do pecado no jardim do Éden para judeus e não judeus. E ele foi falando, e na época do Velho Testamento, quando as pessoas criam no Senhor e nas suas promessas, eles estavam crendo em Jesus, que estava nas promessas. Quando ele também estava lá, como Deus vivo, onipresente, operando, e de vez em quando ele aparecia como anjo do Senhor. E as pessoas crendo no Senhor e nas suas promessas, tiveram o relacionamento com Deus restaurado. Se estava restaurado, tinha que mudar um pouco, não é? Deus tinha que começar a morar junto com eles. E Deus tinha que falar com eles. E foi exatamente isso que Deus falou e fez. Falou: Moisés, constrói um tabernáculo assim, 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 inúmeros detalhes. As famílias dos levitas, essa família faz isso, aquela, isso. A família do Arão vai ser sacerdote. No tabernáculo é assim, assim, assim. Os utensílios são assim, assim, assim. A roupa do sacerdote é assim, assim, assim. Bota 12 pedras. Por que você acha que tem tanta página na Bíblia, irmão? Porque tem detalhe demais. A roupa do sacerdote você põe 12 pedras assim, assim, assim. E lá no tabernáculo vai ter um lugar chamado Santo dos Santos. A minha presença está lá, eu vou habitar no meio do povo. Olha, habitar no meio do povo, irmão, mas veja bem, dentro de uma sala, não preso numa sala, mas o Senhor colocou um pouco mais de sua presença naquela sala. Mas ninguém podia entrar assim. Significa que o relacionamento estava restaurado em Cristo Jesus, quando creram no Senhor e nas suas promessas, mas não dava para ter aquele relacionamento todo com Deus, porque o pecado ainda está em nós. E se Deus se aproximar demais de nós, a gente, consequentemente a gente cai morto. E tudo que Deus quer fazer é perdoar e salvar, e não quer matar. Mas de qualquer maneira a presença dele estava lá um pouco mais no Santo dos Santos. Quando eles dobravam o joelho, eles oravam, a glória de Deus se manifestava no tabernáculo, havia uma luz, e Deus respondia, e Deus operava, era maravilhoso. Mas ainda assim havia um pouco de separação, porque no estado que nós estamos, não dá para aguentar o poder e a glória de Deus na plenitude. Às vezes as pessoas falam: nesse mundo tem mal, tem terremoto, tem bandido, mas você quer o quê? Esta é a humanidade separada de Deus no jardim do Éden. Você quer o quê?
longe de Deus tem o mal do pecado, o mal do diabo. Esse mundo jaz no maligno, o mal das potestades e principados. Esse mundo não é Jardim do Éden, este mundo não é Nova Jerusalém, é o mundo do mal que tem mal. Nova Jerusalém, nós que já estamos com relacionamento restaurado, nós vamos entrar lá, mas nós vamos entrar sem mal. Do jeito que está, a gente não entra. Aliás, nós já vamos, está garantido, hein? A vaca está garantida, porque está garantida em Jesus. Se você creu nele, ele te perdoa, ele vai te colocar lá, mas não desse jeito. Desse jeito, o nosso pecado dentro de nós milita contra o Espírito. Desse jeito a gente não entra. Por isso que você lê lá no livro de Apocalipse, que antes de Nova Jerusalém, quando nós finalmente estivermos lá, não vai ter sol, não vai ter lua, Deus vai estar lá entre nós, manifestando a glória dele em tal intensidade, que ele iluminará toda a Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém não vai ter o mal. Você lê Apocalipse um pouquinho antes, tudo que não presta vai para o lago de fogo. Vai lá, Satanás, o anticristo, os demônios, vai tudo para o lago do fogo. Os bode que tendo alguma revelação de Deus, não temeram a Deus, vai tudo para o lago de fogo. Só vai entrar na Nova Jerusalém os lavados no sangue de Cristo. Mas os lavados no sangue de Cristo, do jeito que nós estamos, nós não entramos. Por isso que a maior parte vai ficar velho e morrer. Você quer saber? É bênção. Quando nós morremos, o corpo do pecado que milita contra o Espírito, vai para o caixão, que é o endereço certo para ele mesmo apodrecer lá. Esse corpo do pecado tem que apodrecer lá. E nosso espírito agora vai para o paraíso, sem carne pecaminosa em nós, para chegar no paraíso já sem essa perturbação do pecado militando contra o espírito. Por isso que quem morre não quer voltar, irmão. Se você soubesse o que quer viver sem pecado em você, você morre e não volta. Os crentes querem orar para a pessoa ressuscitar, ele vai ressuscitar pegando o sapato já para jogar em alguém, porque vocês me tiraram de lá eu não tinha pecado, o corpo do pecado estava aqui, por que você orou para eu ressuscitar? A melhor coisa no paraíso com Deus, já uma existência sem pecado. 1 Coríntios 15, por fim nós receberemos um corpo incorruptível e glorioso, a semelhança do Senhor e dos anjos, um corpo completamente espiritual, sem pecado, militando contra o espírito. Quando Deus extirpar completamente o mal em nós, em Cristo Jesus ele já perdoou, em Cristo Jesus a vaga está garantida, mas só vamos entrar na Nova Jerusalém quando ele extirpar o mal em nós, porque Deus é totalmente santo. Na cidade dele não tem pecado, não tem crime organizado, não tem necessidade de lava-jato, não tem nem nós lá. Nós vamos entrar lá, mas primeiro Deus vai reformar geral, assim. Vai tirar o corpo do pecado e vai nos dar um corpo sem pecado. Esta é a plenitude do reino de Deus. Mas nós não estamos na plenitude do reino de Deus. Então, quando em Cristo Jesus o relacionamento estava restaurado, Deus estava no Santo dos Santos. Ali ele manifestava a glória, ouvia a oração, mas ninguém podia encostar. Porque no Santo Deus não tem o mal. Ele governa de maneira soberana nessa terra, mas essa é a terra do mal, do mundo das trevas, que jaz no maligno, separada de Deus no jardim do Éden. Mas em Cristo Jesus agora eles tinham um relacionamento, mas eles conseguiram piorar o que tinha melhorado. Na época antes de Davi, ou nos dias de Davi jovenzinho ainda, a glória de Deus havia saído do tabernáculo,
por causa dos pecados do filho de Eli, e Deus lá em Siló, e Deus mandou os filisteus, derrubaram tudo e levaram a arca embora. O relacionamento tinha sido restaurado, mas pela vida de pecado, um pouco da presença de Deus que eles tinham foi embora. E nos dias que Jeremias profetizava e que Daniel era pequeno, estava crescendo na Babilônia, em posição, idade e tudo mais, Ezequiel, possivelmente mais velho, estava na Babilônia, e Ezequiel, e o Senhor revelou para Ezequiel o que estava acontecendo em Jerusalém. O Senhor arrebatou o seu profeta, parece-me que Deus o arrebatou em espírito, e mostrou para Ezequiel o que estava acontecendo no templo. Tinha grupos de mulheres adorando a deusa Tamuz dos assírios. Tinha ídolo babilônico dentro do templo. Nas câmaras secretas, onde só os sacerdotes podiam entrar, não públicas, havia gravuras de divindades de Canaã na forma de répteis. Os homens, num determinado lugar, eles adoravam o Deus Sol do Egito. E o Senhor mostrou para Ezequiel que o templo, o lugar da glória de Deus, eles haviam restaurado o relacionamento deles com Deus, eles haviam perdido, haviam melhorado, agora estavam piorando de novo. Tinham piorado de novo. E Deus mostrou para Ezequiel que a glória de Deus saiu do templo, depois sai de Jerusalém, nos dias que Jeremias estava dizendo, a Babilônia virá e derrubará tudo, inclusive este templo. Tendo revertido as consequências da queda em Cristo Jesus, ao crerem no Senhor e nas suas promessas, em algum momento da história eles pioram, abrindo porta para pecado, vivendo vida de pecado. Aí a presença de Deus vai se retirando, primeiro do tabernáculo, depois do templo, e aí então houve toda a queda. Se você abrir em Jeremias capítulo 7, enquanto Ezequiel via o que via, por arrebatamento de espírito, Deus mostrava para Jeremias que estava lá vivo a cores. Os dois eram de famílias de sacerdotes, os dois eram, Ezequiel e Jeremias, eram da família de descendentes de Arão. E eles gostavam de dizer, olha, Deus está aqui agora conosco. E eles gostavam de dizer assim, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, repetindo 3 vezes, querendo dizer, Ele está aqui conosco. Jeremias capítulo 7, verso 4, não confiem nas palavras enganosas dos falsos profetas, nas palavras enganosas dos que dizem, este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor, querendo dizer que a presença de Deus estava ali. Estava. Em Cristo Jesus, Deus restaura as consequências da queda, mas na vida de pecado você põe tudo a perder. Judá estava na vida de pecado, pondo tudo a perder. Se você ler o verso 6, diz assim, não oprimem o estrangeiro, o órfão, a viúva, não derramem sangue inocente neste lugar. Verso 9, vocês pensam que podem roubar e matar e cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal. Depois vocês acham, verso 10, depois vocês acham que pode vir permanecer perante mim nesse templo que leva o meu nome e dizer, estamos seguros. Verso 11, esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de salteadores, uma caverna de ladrões. Eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor, cuidado. Portanto, vão agora a Siló, ao meu lugar de adoração, onde eu primeiro fiz a minha habitação em honra ao meu nome,
e veja o que eu lhe fiz por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Verso 14: eu farei a este templo que leva o meu nome, o qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que eu fiz a Siló. O Senhor estava simplesmente dizendo: o templo vai cair, vai ser destruído, como foi o tabernáculo em Siló, porque a minha presença, a minha glória já saiu deste lugar. O que eu estou dizendo? Deus reverte somente em Cristo Jesus a consequência da queda. Nós passamos a ter relacionamento com Deus, e assim foi com Israel. Mas Israel, por 2 vezes, a presença do Senhor que estava lá no Santo dos Santos se afastou por causa dos seus pecados e da sua impiedade. Tendo melhorado, eles conseguiram piorar. E pioraram de tal maneira que o tabernáculo e depois o templo tiveram que ser destruídos, perdendo aquele pouco, eu digo pouco, em relação à Nova Jerusalém, perdendo aquele pouco de presença de Deus no Santo dos Santos, pouco em relação à plenitude do reino de Deus, mas presença de Deus naquela época o suficiente para manifestar a sua glória, ouvir orações, fazer milagres e já terem um relacionamento com o Senhor. Então, por fim, o templo foi destruído, porque tendo restaurado o relacionamento com Deus, eles conseguiram perder. Mas Deus é Deus, irmãos. Quando Deus fala que vai fazer, então Ele vai fazer. Aí o Senhor tinha dito que Ele ia enviar Jesus, mas Jesus não tinha nem nascido. Que Ele ia nascer em Judá, mas Judá estava prestes a ser completamente destruído. Então Deus começou a dizer: apesar de tudo, Judá será reconstruído. 1 ano depois que Jeremias estava profetizando, ainda preso, Jerusalém foi totalmente destruída. Ele profetizou durante 40 anos, mas quando ele estava preso no pátio do palácio, faltava praticamente 1 ano para a destruição total. 51 anos depois, eles começaram a voltar. 20 anos depois, o templo estava reconstruído. 105 anos depois, Neemias estava reconstruindo as muralhas de Jerusalém, porque Jesus não tinha nascido ainda. E o Senhor disse: olha, eu ainda vou enviar o Messias, eu prometi desde os dias de Abraão. Na verdade, desde os dias de Gênesis 3,15, logo após a queda, eu nem enviei Jesus ainda. Então, por fim, eu vou reconstruir tudo, vai reconstruir tudo. Porque só através de Jesus que Deus vai resolver o problema da separação do Jardim do Éden para todos os povos e todas as nações. Então o Senhor falou: olha, eu ainda vou enviar Jesus e eu vou fazer nele, através dele, uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E goste disto. Goste que a nova aliança é com Israel e com a casa de Judá. Sabe por quê, irmão? Porque nós estamos embutidos nas promessas. Desde os dias de Abraão, os povos e as nações estão embutidos. Deus falou para Abraão, Isaque e Jacó: em ti abençoarei todas as nações da terra. E quando Deus fez uma aliança com Israel no deserto, no Monte Sinai, Ele disse que eles seriam um reino de sacerdotes para ser instrumento de revelação de Deus para as nações. Quando Deus falou para Davi que o Messias seria a descendência dele para todos os povos e nações. Então nós estamos dentro, irmão. Nós estamos dentro. Então Deus falou: farei uma nova aliança. Presta bem atenção aqui agora, tá? Geralmente os pastores não falam isso, então você talvez não tenha muita base, agora você tem que prestar atenção. A nova aliança, em termos práticos, virou o Novo Testamento por causa da influência da língua latina no cristianismo nos primeiros séculos. Nova aliança virou o Novo Testamento, velha aliança virou o Velho Testamento, mas eu vou usar a terminologia bíblica: nova aliança
portanto tem uma velha aliança. A Bíblia fala em velha e nova, mas para não confundir, preste bem atenção. A nova aliança, em muitos aspectos, é a aliança de sempre. Tudo que Deus fala, Ele cumpre, Ele é fiel, Ele não muda. A nova aliança é a aliança de sempre, porque é o mesmo Deus, as mesmas promessas, o mesmo Salvador, a mesma lei. Então a nova aliança é a aliança de sempre, em muitos aspectos. Mas a nova aliança, ela tem que ter uma novidade nisso tudo, porque a Bíblia diz que ela é nova. Ela é nova porque nos dias que Jesus nascesse, ele estava sendo o cumprimento do que Deus outrora tinha falado. Quando ele nascesse, crescesse, morresse e ressuscitasse, não ia precisar mais sacrificar animais. Então, na nova aliança, não precisa mais de sangue de animais, porque o sangue de Jesus já foi derramado por nós. Se não precisa mais sacrificar aqueles animais, não precisa mais do sacerdócio de Arão. Ele é o nosso sacerdote eterno, que é isso que significa a segunda ordem de Melquisedeque, é um jeito complicado de dizer eterno. Jesus é o nosso sacerdote eterno porque ele é eterno. Ele não fica velho como Arão, que teve que ser substituído pelo seu filho, o filho do seu filho, o filho do seu filho. Então, na nova aliança, abole todos os aspectos cerimoniais da lei de Moisés, porque Jesus já veio, já morreu por nós, abole o sacerdócio de Arão, e aí tem uma grande mudança, presta bem atenção. Era para você ter temor de Deus depois desta noite. Era para eu e você termos temor de Deus. A partir do momento que Jesus vem, isso é a novidade da nova aliança, que é a aliança de sempre, em termos de que é o mesmo Deus, mesmas promessas, mesmo Salvador e mesma lei. Lá no chamado Velho Testamento, temos que amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como nós mesmos, não podemos matar, não podemos adulterar, não podemos mentir, não podemos enganar, tudo isso aí está em pé. Jesus falou, eu não vim abolir a lei. Então a nova aliança é a aliança de sempre, mas ela tem novidade, não precisa mais matar animais, o sangue de Jesus já foi derramado por nós. Não precisa mais do sacerdócio de Arão, ele vive para interceder diante de Deus por nós. E Deus sumiu com aquele santo dos santos e veio morar dentro de nós. Agora o Senhor está dentro de nós. Senhor, você pode falar, mas pastor, nem caí morto ainda, é porque Deus mantém a distancinha mesmo. Ele ainda vai te dar uma transformada intrínseca geral, para você entrar na Nova Jerusalém. Nesse momento que você tem o pecado militando contra o Espírito, ele mantém uma distancinha assim, para não ter que te fulminar. Porque ele é completamente santo. Esse é o mundo do mal, separado de Deus. Na Nova Jerusalém, nós estaremos lá com Deus, com um corpo celestial sem pecado. Lá não vai ter tristeza, nem lágrima, nem ficar velho, nem está doendo aqui, está doendo ali. O médico mandou tomar esse remédio e a cabeça está girando. Lá não. Lá é Deus, 100% Deus. A glória de Deus iluminando a Nova Jerusalém. Mas nesse momento Deus sumiu com aquele santo dos santos e veio morar dentro de nós. Nas palavras do profeta Ezequiel, ele nos deu um novo espírito, um novo coração. Abre aí, irmão, é importante demais. Ezequiel 36, 26. Nas palavras de Ezequiel 36, 26, falando da nova aliança no sangue de Cristo. Darei a vocês um coração novo. Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo. Porém um espírito novo em vocês,
Tirarei de vocês o coração de pedra, em troca darei o coração de carne. Verso 27, porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos, e a obedecer fielmente às minhas leis. Agora Ele está em nós. E porque Ele está em nós, o nosso coração deu uma mudada. Agora eu continuo com o pecado militando contra o Espírito, mas agora eu quero Deus. Eu fico triste quando eu estou um pouco longe dEle. Eu fico triste quando eu não consegui adorar com liberdade espiritual. Eu fico triste quando eu não consigo mais orar e a oração parece ter um teto ali que não passa. Porque agora eu tenho Ele dentro de mim. E se eu for imprudente, e eu vou entristecendo o espírito, a coisa vai gelando, só que Ele ainda habita em mim, e eu fico incomodado, eu estou ficando longe de Deus, eu quero Deus, eu estou com sede de Deus, o que está acontecendo? Eu sou salvo, eu ainda sou salvo, mas eu estou seco, eu estou morto, não tenho vida abundante, não tenho força nem de abrir a Bíblia, porque agora Ele mora em nós. Morando em nós, Ele nos faz consciente de tudo que a gente precisa estar consciente. Agora, irmãos, absolutamente, pode crer no que eu vou te falar, nós somos completamente indesculpáveis, porque Ele mora em nós. Agora, eu sei, quando eu não estou agradando a mim mesmo, eu sei porque Ele mora em mim. Quando eu não estou agradando o próximo e quando eu não estou agradando a Deus. Quando Ele veio morar em nós, presta bem atenção, com Ele veio uma consciência da lei do Senhor, dos aspectos morais da lei do Senhor, não dos cerimoniais que não precisam mais. Eu sei que pecado é pecado, a lei está escrita no meu coração. Agora eu sei que ninguém precisa me falar, conheço o Senhor, eu o conheço. Agora eu sei, inclusive, se eu estou um pouquinho longe dEle. Agora até eu sei que Ele está falando, Silas, não dá bobeira não, né? Volta a buscar a minha face. Volta a depender de mim, da minha presença, volta a se humilhar, buscar depender. Eu quero fazer grande obra, mas desse jeitinho aí não vai dar. E para falar a verdade, irmão, pastor nenhum precisa te falar nada, porque Deus está dentro de você. Você tem um novo espírito, um novo coração, e pelo Espírito Santo Ele te capacita a obedecer. Nas palavras de Jeremias 31, verso 31. Abra a Bíblia nesse momento, às vezes eu falo, não precisa abrir, mas quando eu falo precisa abrir, aí precisa mesmo. Porque é aí que vai pegar, irmão. Não vou dizer que o bicho vai pegar, mas vou dizer o Espírito Santo vai pegar. Jeremias 31, 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, 6 séculos depois de Jeremias, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Glorifica a Deus aí, porque nós estamos dentro. O Messias Israel é o nosso Salvador. Foi falado claro pelos profetas e pelos apóstolos. Nós somos cordeiros da promessa, membros do mesmo corpo. Nós estamos dentro. Jesus é para nós também. Verso 32. Não será como a aliança que eu fiz com seus antepassados lá no Monte Sinai. Qual que é a diferença? No Monte Sinai, o Santo dos Santos estava numa sala, agora está dentro de nós. O Senhor está em nós. Essa é a grande diferença. Não precisa mais de sangue de animais, Ele morreu por nós. Não precisa mais de Arão. Na Trindade, Jesus vive para interceder por nós. E não precisa mais daquele Santo dos Santos, Ele está em nós. Verso 33. Esta aliança que eu farei com a comunidade de Israel, e nós estamos dentro.
Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 34, ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor, é porque o Espírito Santo está em você. Nós somos completamente indesculpáveis, nós viramos o santo dos santos. Mas a carne milita contra o Espírito, então Deus está um pouquinho longinho, fica um pouco longe. E a gente às vezes vive vaziozinho do Espírito Santo, mas vaziozinho, porque ele não habita em casa suja. Crente que não arrepende de pecado nunca e não resolve nunca problema de relacionamento, nada, fica vaziozinho do Espírito Santo. Crente que só alimenta a carne, fica vaziozinho do Espírito Santo. Crente que fica horas e horas na televisão, na internet, nada de Bíblia, nada de oração, nada de louvor, nada de adoração, tem energia para tudo e preguiça para tudo que é de Deus, é vazio do Espírito Santo. Crente que não tem vontade nenhuma de vigília e oração, é vazio do Espírito Santo. Crente que tem vergonha de falar de Jesus, é vazio do Espírito Santo. Crente que vive escravo de pecado é porque não pede perdão e não pede libertação do Espírito Santo, é vazio do Espírito Santo. Mas lá dentro ele sabe, porque Deus imprimiu a lei, eu sei que eu não estou certo, mas não tem nem coragem de falar para Deus, Deus, fiquei tão fraco, me perdoa, e começa a me ajudar, porque força nenhuma eu tenho mais. Mas se confessar e falar para Deus que não tem mais força, aí Deus entra em ação. Uma vez eu estava bem fraco, faz muitos anos, em torno de uns 20 anos de idade, estava conseguindo orar de jeito nenhum. Aí eu resolvi orar escrevendo, mas estava resmungão, irmão, com 20 anos estava resmungão. Aí escrevi só malcriação para Deus. Escrevi malcriação, uma noite, outra noite, na terceira noite, misericórdia, misericórdia. Você começa a falar, Deus começa a operar, o Espírito Santo está em você. Não demora muito, ele vai te convencendo, a lei está escrita. Não vai falar, conheço o Senhor, todos me conhecerão desde o menor, porque o Espírito Santo está em nós. E a gente às vezes é que nem Israel, depois de melhorar a gente gosta de piorar. É para melhorar, porque estamos em Cristo, e melhorar ainda mais, antes de entrar na Nova Jerusalém, mas às vezes antes de melhorar ainda mais, dá uma piorada. Em vez de estar repleto da presença e da glória de Deus, está repleto de desânimo, de pecado, de alimentar a carne, vazio do Espírito Santo, tem vergonha de falar de Jesus, tem vergonha de adorar a Deus. Levanta, irmão, a mão, adora a Deus, aí, irmão. Levanta a mão para adorar a Deus. O crente cheio do Espírito Santo, levanta a mão, ele levanta. O vaziozinho, irmão, quer levar uns tapas aí na orelha, o que é? Mas não adianta apanhar, irmão, porque a obra de Deus é pelo Espírito Santo. Porque se ajudasse, irmão, pega esse cinto aqui, mas não vai ajudar. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Lá em Corinto, que é um povo meio complicado, porque eles tiveram vida de muita promiscuidade, eles fizeram mais ou menos que nem o povo na época do tabernáculo e na época do templo. 1 Coríntios capítulo 6, já estou terminando. Estou lendo a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. Não estou querendo ser chato nem antipático, mas eu estou lendo a Bíblia, estou falando a Bíblia. Nem sei pregar diferente, irmão. A gente tem inveja daqueles irmãos que lê qualquer texto, fala qualquer coisa, a igreja dá risada, dá risada. Irmão, ninguém ri quando eu prego. Ninguém parece que gosta de mim. Além do mais, ninguém fala aleluia também. Se o pastor Silas da vigília tivesse aqui, aleluia, glória a Deus, eu prego, ninguém fala aleluia. Ninguém dá risada.
Estou que nem o pastor Guinaldo, ninguém vem me abraçar aqui. 1 Coríntios 6, o apóstolo Paulo está falando exatamente o que eu estou dizendo. Verso 19. Acaso, 1 Coríntios 6, é muito importante abrir a Bíblia agora, e eu vou terminar, mas é muito importante. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Paulo está dizendo, agora eu e você, pelo sangue de Cristo, na nova aliança, viramos santo dos santos, ele habita em nós. Verso 14, verso 15, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Se ele habita em mim, e fui comprado no sangue dele, o meu corpo é dele, e tudo é dele. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Verso 18. Fujam da imoralidade sexual, quer seja heterossexual, quer seja homossexual. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Falando para os crentes de Corinto, que tinham uma vida muito complicada, e vários estavam fazendo aquele processo de tendo melhorado em Cristo Jesus, agora estavam perdendo um pouco da presença e da glória de Deus, sendo eles templo do Espírito Santo. Eles haviam se tornado o Santo dos Santos, mas pela vida de pecado o Espírito Santo estava estava entristecendo o Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 6, 9, Paulo diz assim, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros. Se você estiver lendo uma Bíblia mais formal, aí vai estar escrito nem os afeminados. Lá no grego significa homens que prostituem os seus corpos como se fossem mulheres. Se você estiver lendo uma Bíblia mais formal, a próxima palavra é sodomitas, refere-se aos homens que fazem sexo com outro homem, que prostitui o seu corpo como se mulher fosse. Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, como está na versão internacional, nem homossexuais passivos, que é o afeminado, nem homossexuais ativos, que são os sodomitas. Verso 10, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Verso 11, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados no sangue de Cristo. Não está escrito aí, mas nós sabemos. Foram santificados pelo sangue de Cristo. Não está escrito, mas nós sabemos. Foram justificados pelo sangue de Cristo. Foram lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito Santo. Presta bem atenção aqui. Uma coisa que demora para entrar na cabeça de crente, porque os pastores não... Desculpa, irmãos, os pastores estão pregando muita bobagem, para eles não ensinam as coisas certas, e o povo não aprende. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus, quando nós nos arrependemos e cremos. Mas libertação de pecado é o Espírito Santo. Romanos 8. A carne gera morte, o Espírito gera vida. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, vivereis pelo Espírito. Por isso que crente sofre. Ele fala, me segura Jesus, eu não quero mais pecar, daqui a pouco ele pega. Você não deve falar, me segura Jesus, fala, me liberta pelo Espírito Santo. Esse pecado que é pecado, me perdoa. Esse hábito, essa mudança, essa atitude, essa falta de caráter, essa enganação, essa calúnia, isso que não presta em mim, Senhor, me liberta pelo Espírito Santo.
Me perdoa, porque Jesus morreu por mim, arrependendo verdadeiramente, e me liberta pelo Espírito Santo. Não fica, não vou melhorar, não vai melhorar, não vai mesmo. Na força da sua carne não vai nunca. Pelo Espírito Santo é possível. Não consigo parar de fumar, não consigo. Pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo diz: lavados, santificados, justificados no Senhor e no Espírito Santo. Esse é o segredo. E o Espírito Santo está aqui, irmão. Eu virei santo dos santos, você virou santo dos santos. E a gente pode ter cada vez mais um pouquinho mais de Deus. Um pouquinho mais. Não depende de emoções também, né? Não, eu estou sentindo. Depende de temor e andar com Deus. Na hora do vamos ver, Ele vai te usar com poder, na hora que você orar, na hora que você evangelizar, na hora que você impor as mãos, na hora que você precisar de sabedoria. É relacionamento que nem no Jardim do Éden, diário. Parou de relacionar, encrenca. Tem uns conceitos na Bíblia, assim, de crente, que eu não... difícil até de entender de onde eles tiram esses conceitos. Crente gosta de enterrar a Bíblia quando sai de férias. Estou de férias, não vou ler a Bíblia. Nem vou orar, estou de férias. É só filme. Cheio de sensualidade no filme, é só filme. Só pipoca. Só mulher pelada na praia, o crente está lá, estou de férias. Volta para o culto, não consegue nem louvar a Deus. Consegue nem louvar. Irmão, levanta a mão para adorar. Não levanta. Está cheio de pecado, não levanta. Porque relacionamento com Deus, o Jardim do Éden era diário. Nós vamos saber se a gente quer continuar melhorando até Deus dar aquele tapa final, né? Quando Ele nos der o corpo incorruptível, glorioso, aí nós vamos entrar purinho, irmão, é purinho na Nova Jerusalém. Nós não vamos nem acreditar. As pessoas quando te verem falam, mas você melhorou. E você nem se fala, irmão, você era bem pior. E você melhorou. Mas Deus vai dar um tapa final assim na gente, a gente vai entrar na Nova Jerusalém. Mas por hora, irmão, é uma luta. Mas Ele continua nos purificando pelo sangue de Cristo, nos santificando e nos justificando. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E Ele continua libertando com o Espírito Santo. Se você tiver com cara meio de bobo, você é crente cara meio de bobo? Tem medo de tudo. Não tem vontade de ler Bíblia, não tem vontade de adorar, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de servir, é crente cara de bobo. O Espírito Santo pode tirar essa bobeira da sua vida. É porque você está vazio do Espírito Santo. E é muito simples. Ora regularmente, encha-me com teu Espírito Santo. Usa-me para a glória do Senhor. Ultimamente sempre oro para ser cheio do Espírito Santo. Ultimamente Deus está me puxando a orelha. Silas, ora também para me amar, porque sem amor não vai valer nada. Então, Senhor, eu quero amar o Senhor sobre toda, mas quero amar mesmo. Mas me ajuda com teu Espírito Santo, que eu quero amá-lo sobre todas as coisas. Os meus irmãos, como Cristo amou a igreja, o próximo como a mim mesmo. Então, Senhor, me enche com o Espírito Santo. Essa tem sido a minha oração, para amar Deus. Cumprir o primeiro e o segundo mandamento, ser cheio do Espírito Santo, receber tudo que Deus quer me dar, através de Cristo Jesus. Quem acha que está meio vazio do Espírito Santo aí, levanta a mão. Pelo menos alguns aí foram sinceros. Os outros que não foram sinceros, pode vir à frente também. Os sinceros e os insinceros, vem todo mundo aqui para frente. O sincero fica mais perto aqui do Santo dos Santos. Os outros ficam um pouquinho mais para trás. Estou brincando, vem todo mundo aqui para frente. Amém. Aleluia. Eu vou fazer um período de oração aqui. Eu vou orar. Irmão, mas não fica parado. Eu não sei, gente, se eu fosse anjo eu batia nos crentes, porque Deus manda anjo guardar, mas eu falava assim, eu vou sair dando uns tapas. O pastor manda orar, o crente não ora. O pastor manda fechar o olho, o crente levanta, abre o olho. Então, se eu fosse anjo, eu dava o pastor falou para fechar o olho, o pastor falou para levantar a mão, está com o olho aberto aí.
Entendeu, irmão? Então vem aqui para frente, nesse momento, eu queria que você orasse. Não tem vergonha nenhuma pedir para Deus perdão de pecados. Gente, sabe por que eu oro regularmente para ser cheio do Espírito Santo? Que todo dia eu desconfio que está faltando um pouco. Não é Deus em mim, eu tenho Deus em mim, mas a capacitação do Espírito, às vezes eu acho, Senhor, que está faltando um pouco hoje. Por isso que eu oro. Por isso que eu acho que eu também tenho um monte de experiência com Deus, que eu oro regularmente, eu oro diariamente. Agora eu estou orando para amar Deus, porque eu estou achando que eu estou querendo fazer muita coisa e Deus está falando, você vai fazer sem amor, não vale nada. Então eu comecei a orar, Senhor, eu preciso amar o Senhor, me ajuda aí. Então eu estou falando para você que eu peço perdão para Deus, eu busco. Se você já é mais santão que eu, pode sentar na cadeira, mas se for que nem eu, irmão, então você está precisando confessar pecado diariamente, pedir para ser cheio do Espírito Santo, amém? Então quando eu estiver orando, eu quero que você ore a Deus, porque o Santo dos Santos está aí no seu coração, o Espírito Santo está aí, o Espírito Santo está dentro de você. Quando você for trabalhar amanhã, for na escola, você não vai sozinho. Se você acha que você está sozinho, então começa a se relacionar mais com Deus, começa a louvar mais a Deus, amém? Então você vai orar a Deus enquanto eu oro aqui. E se tiver um anjo nervoso aqui e você não orar, você vai levar uns tapas de olho aberto, olho fechado. Então agora é a hora de orar, você ora mesmo, amém? Pai amado, nos colocamos na presença do Senhor, perdoa os nossos pecados, confiamos em Jesus somente, para perdão de pecados e vida eterna. Acabamos de ler, nele, em Cristo e no Espírito Santo, somos lavados, santificados e justificados. Perdoa os nossos pecados. Confesse o pecado que você percebe Deus colocando no seu coração. Confesse esse pecado. Limpa a sua casa, limpa o seu coração. Você é santo dos santos. Lembra da palavra do Senhor, não somos mais de nós mesmos, nós somos templo do Espírito Santo, os membros do nosso corpo são do Senhor, nós somos do Senhor. Na nova aliança, nós viramos santo dos santos. Na nova aliança nós somos templo do Espírito. Na nova aliança Deus quer glorificar o nome dEle através de nossas vidas. Ele quer nos mudar completamente, nos santificar completamente, nos transformar completamente. Ele quer usar eu e você para a glória do nome dEle. Não tem vergonha nenhuma falar, perdoa os meus pecados. Não tem vergonha nenhuma falar, Pai amado, eu ando tomado pelo medo, eu ando tomado pela insegurança, me parece que eu estou vazio do Espírito Santo. Pai amado, parece que eu não quero mais ler Bíblia, parece que eu estou vazio do Espírito Santo. Pai amado, parece que eu não quero mais louvar, mais adorar, eu não consigo levantar as minhas mãos. Eu não consigo levantar mãos santas, eu não consigo me soltar na oração, eu não consigo me soltar no louvor, eu não consigo me soltar na evangelização, eu estou sempre tomado pelo medo, com sentimentos de que o Senhor não me ama, que o Senhor não está comigo, que o Senhor não ouve a minha voz. Não tem vergonha, fala com Deus. Ao falar com o Senhor, diz: parece que eu estou vazio do Espírito Santo, parece que um pouquinho da tua presença e da tua glória afastou, parece que eu deixei o pecado dominar, parece que eu relaxei, não li Bíblia, não orei, eu estava de férias. Depois que voltou de férias, nunca mais orou, nunca mais leu Bíblia, secou. Peça perdão ao Senhor, Ele está te perdoando nesse momento. Jesus morreu por você. Peça para o Senhor te encher com o Espírito Santo. Ore a Deus para amá-lo com todo o seu ser. Peça a Deus para amar a Deus com todo o seu ser. Queremos fazer muitas coisas para Deus,
mas se as fizermos sem amor, não tem nenhum valor. Ora para amar a Deus, ora para ser o melhor santo dos santos, ora para os membros do seu corpo, que são membros de Cristo, templo do Espírito Santo, para Ele habitar em você com liberdade espiritual, não com constrangimento, porque tem pecado na sua vida. A lei do Senhor está escrita no seu coração. Você sabe, quando você fecha o olho para orar, você percebe Deus, é isso mesmo. Ele falou que na nova aliança nós iríamos percebê-lo. Ninguém precisaria falar, conheça Deus, todos me conhecerão. Ele disse, novo espírito, novo coração. Ele disse, pelo Espírito Santo obedecerão os meus decretos. É totalmente espiritual. A vida cristã é totalmente espiritual. A vida cristã é o Espírito Santo em nós, então é totalmente espiritual. A vida cristã é a presença de Deus em nós, é o poder de Deus em nós, então é espiritual. Tem também ideias intelectuais, doutrinas, que precisam ser ensinadas, mas o Éden, reverter o Éden em Cristo Jesus, é totalmente espiritual, é virar casa de Deus, é virar templo de Deus, é virar moradia de Deus, é ser cheio do Espírito Santo. Pai amado, ouve a oração do teu povo, nessa noite. Enche essa igreja do teu Espírito Santo, para nós orarmos com liberdade, louvarmos com liberdade, evangelizarmos com liberdade, servirmos com liberdade, amarmos com liberdade, sermos mudados para valer. Pai amado, nós estamos cansando de cristianismo, animação de auditório. Fala aí para o sermão isso, fala pelo sermão aquilo, agora senta, agora levanta. Nós não aguentamos mais cristianismo, animação de auditório. Nós queremos plenitude do Espírito Santo de Deus. Nós queremos ser os templos santos, templo do Espírito Santo, santo. Nós queremos ser santos, para ser templos santos do Espírito Santo. Encha-nos com teu Espírito Santo. Amanhã cedo, nós precisamos da alegria do Espírito Santo no nosso coração. Essa alegria terá que ser vista nos nossos olhos, terá que ser vista na nossa face. A cura, a libertação da tristeza, do desânimo, da incredulidade. Leitura bíblica morta, que não ouve mais a palavra de Deus, ela sai, ela desaparece quando estamos cheios do Espírito Santo. Pai amado, enche a tua igreja, o teu povo com o Espírito Santo. Alegra o coração do teu povo, Senhor. Quantos problemas familiares deixaram nas suas casas, que entristece o coração de cada um deles. Faça-os fortes, Senhor amado, cheios do Espírito Santo, para serem de oração, de intercessão. Pai amado, perdoa desse cristianismo só conhecimento intelectual, ainda que tenhamos que meditar na palavra do Senhor e a conhecê-la intelectualmente também, mas é muito mais do que isso, é relacionamento pessoal com o Senhor. Perdoa, Pai, de cristianismo que eu só sei para ficar sabendo, e estou sabendo mais um pouco hoje, mais um pouco amanhã, é só isso, está sabendo.
mas não está arrependido, não está orando, não está adorando, está vazio do Espírito Santo, não dá fruto, não tem vontade de fazer a obra de Deus, não tem vontade das coisas de Deus, não tem vontade de nada cuja prioridade é o Senhor. Muita informação e vontade nenhuma, é cristianismo, é pessoa vazia do Espírito Santo. Pai amado, mas ouça a nossa oração nesta noite e encha-nos do Teu Espírito Santo. Amém. De ti, clame, diga isso aí, mais, de ti, diga isso, mais de ti, aleluia, mais de ti, clamamos por menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Toda mais uma vez é mais de ti. Queremos mais, de ti, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Nos esvaziamos, dizemos, menos de mim, menos de mim. E cresça, diminua, que apareça, eu me constranja com a sua glória e com o seu amor, infinita unidade, servo de dor. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita unidade. Será que você pode ler as suas mãos e dizer isso mais uma vez? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita unidade. Servo, terminando, vamos fazer isso mais uma vez. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Que
Que a graça de Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam conosco desde agora e para sempre.